galera, tudo bem? Pastor Alvarez aqui para mais um episódio do Última Fronteira. E aí, Leonidas, meu amigo. Não pode faltar, né? Fala, pastor, beleza? Como é que você tá? Bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Nosso episódio de número 10. 10, episódio cara. comemorativo. Comemorativo, 10 episódios gravados e subidos. Então, se você não assistiu os outros 9, vá assistir, porque estão muito bons. E hoje vamos falar sobre o que, pastor? Então, o tema de hoje, cara, é extremamente interessante. Os céus estão dando sinais? Será? A Bíblia, o que a Bíblia fala realmente sobre o final dos tempos? É uma pergunta. E o que nós estamos vendo? Diz pra mim, o céu está dando sinal? O clima está dando sinal? É ciência? É especulação? É conspiracional? É profético? É bíblico? E aí, Léo? Só sei que não tá normal, né? Só sei que não tá normal. Normal não tá. Alguma coisa não tá certa. Alguma coisa que tá errada não tá certa. Alguma coisa errada não tá certa. E quando a gente fala ali de sinais dos céus, a própria Bíblia já dizia pra gente, desde Gênesis, que os céus o firmamento dos céus foram feitos para sinais. Sim. Deus já trazia essa informação lá em Gênesis 1:14 pra gente. Sim. Então, muitos sinais do que a gente vê que acontece na Terra tá refletindo nos céus. Então, quando a Terra tá com alguma anomalia, significa que alguma coisa de errado tá acontecendo. Quando Deus cria, né, ele cria a luz no primeiro dia, ele vai criar o céu, que são os céus do Senhor, né? Uhum. Ele vai criar a lua para reger a noite e o sol para reger o dia no quarto dia. Sim. Então, a partir daí, a gente tem todo um... E o texto é claro quando ele diz que esses luminares, eles são para as estações. Então, todos os sinais nos céus, eles marcam e selam, né, períodos da história. Então hoje a gente tem eclipses incomuns, luas avermelhadas, tempestades solares históricas, desastres climáticos, né? E tudo isso insere, né, cara, na sequência das coisas. E uma coisa que o pastor falou, que eles foram feitos ali para as estações, para os dias, quando a gente está com praticamente o mundo inteiro sofrendo climas diferentes da estação que tá, significa que não tá certo. Uma coisa está acontecendo. Eles não foram feitos só para marcar os dias e os anos, né, cara? Também foram sinais nos céus de coisas que vão estar acontecendo. Um sinal que foi nítido foi a estrela de Belém. Estrela de Belém. O que é interessante de pensar nesse período da estrela de Belém, que as Bíblias falam, a história conta, a tradição fala algumas coisas, mas o que a gente precisa entender? Que essa estrela, ela era uma contagem astronômica, né? Uhum. Ela era um registro astronômico de um determinado acontecimento. Então, quando você vai estudar o texto do original, do grego, ele não fala absolutamente nada de que eram 3 reis magos, e ele também não fala nada de que relacionado a que eram 3, né? Uhum. Nem que eram 3, nem que eram reis magos. Então, isso entra na tradição. Entra na tradição. E na tradição católica tem até o nome dos 3, né? Há relação por causa dos 3 presentes. Mas o que eu quero chamar a atenção é porque o texto diz que esses sábios do Oriente, lembra que a gente falou do Jesus do Oriente? Mestre do Oriente. Esses sábios do Oriente, eles vêm atrás da estrela, sabendo que a estrela representaria o nascimento do rei dos judeus. Uhum. Então, onde é que eles tiveram essa informação? Segundo uma das escolas, né, cara, eles tiveram essa informação lá dentro da Babilônia com contato com a literatura mesmo judaica, né, lá dentro da Babilônia. Mas isso é uma escola, né? Então eles meio que tinham esse conhecimento e quando apareceu o sinal eles já sabiam o que ia acontecer. Todo o povo do Oriente é expert em astronomia. Eles sabem ler as estações e os tempos, eles sabem calcular os eclipses, os acontecimentos, sejam eclipses lunares, solares, seja o surgimento de estrelas, seja o surgimento de qualquer acontecimento nos céus. Esses homens dos sábios do Oriente, uma das matérias que se estudava era a astronomia, né? Uhum. Era essa leitura
essa navegação. Não é astrologia? Astrologia é outra coisa, né? A astrologia é saber qual que é o teu signo. Só pra saber qual cavaleiro que você é. Exatamente, cara, assim. Ai, olha. Não serve pra mais nada Não além fala disso. nada além disso, né, cara? Tipo assim. Aldebaran. Aldebaran. Ai, olha. Aiolos. Só não pode ser o rosa. Só não pode ser o rosa, por favor, não faz isso comigo, né? E daí ele também vai falar lá em Joel, né? Sim. Mostrarei prodígios no céu, sangue e fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua de sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, 30 e 31. Daí você vai ter também um proto-apocalipse, né, cara, lá em Mateus 24, que ele vai falar do final dos finais dos tempos. E uma das primeiras citações que ele fala que vai ser como nos tempos de Noé, Sim. Né, que da onde nasce a teoria dos gigantes, lá em Gênesis 6, né, essa mexida no DNA humano, essa estrutura, essa falta de respeito, essa falta de reverência à pessoa de Deus, à criação. E também ele vai usar lá em Lucas 21, 25, né, um sermão profético que conecta essas duas mensagens, onde novamente volta o texto de Joel. Onde o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão, e haverá angústia das nações. Né? Porque pensa, se alguma coisa acontece, a gente está falando de acontecimentos históricos que além dos sinais nos céus haverão sinais na terra, como tremores, chuvas, tempestades, catástrofes climáticas, catástrofes naturais, que são coisas que terremotos. Pensar que a gente teve 2 grandes terremotos recentes né, na América do Sul. Sim. Daí a gente tem queimadas que acontecem todo ano nos Estados Unidos, no Canadá, monções de chuvas que acontecem na Ásia. Por sinal, tá chovendo forte agora. Por sinal, estamos com chuva aqui em Curitiba nesse exato momento. E a Apocalipse 6, revelou nossa localização. Revelamos a nossa localização. Apocalipse 6:12, né? Tipo assim, na abertura dos selos, diz que o sol se tornou negro como um saco de crina e a lua toda como sangue. Então, o próprio Apocalipse, na questão dos julgamentos, né, os selos sendo abertos e as pragas, né, ou os juízos vindo, um deles bate direto com os luminares, né, seja o sol e a lua. O sol escurece, e já existe, né, uma teoria muito forte do escurecimento do sol. Para quem lembra do Highlander, né, cara, 2, o conceito do Highlander, né, depois que ele recebe, que ele vence o último que ele tem o último embate, ele recebe tipo uma iluminação, se torna um líder mundial, né, para ajudar no governo da humanidade, e eles criam uma máquina que vai proteger contra bem geopolítico da época, da gente. Começou a se falar da camada de ozônio, né? O Al Gore. Aí a ideia do filme é que existia uma cúpula que cobriria a Terra e que escureceria ou diminuiria a incidência solar no mundo, né? Aí o que acontece é que não deu muito certo, né, cara? Depois toda a atmosfera se reorganiza, né? Porque o que a gente está vivendo no mundo hoje, de forma natural, a gente está vivendo uma mudança climática que não tem a ver com o homem, e tem a ver com o ciclo natural da Terra, né? Nós entendemos dessa forma, eu pelo menos entendo dessa forma. Lendo gente séria, né, cara, que entende dessa dinâmica, o impacto que o homem produz ele é um pouco menor. Só que existe uma dinâmica no mundo, cara, chamada guerra climática. E quando essa guerra climática entra em ação, ela tem um porquê. E o que a gente tem visto, além dos sinais dos tempos, nós temos visto uma ação de guerra climática constante acontecendo em todas as nações da Terra. Então a gente tem que ficar ciente disso, que além do fato de nós termos uma ação bíblica em andamento, além do fato de a gente termos questões geopolíticas em andamento, nós também temos uma questão de guerra climática em andamento, né? Então tem muita coisa acontecendo num período tão curto assim, né? Uma questão que a gente fala da Bíblia, né? Claro que a gente já tem essas profecias há muito tempo e sempre tiveram desastres assim climáticos, né? Isso é uma questão que muitas pessoas viveram o próprio Apocalipse, né? Ao decorrer do tempo.
com sinais fortes, até às vezes até mais fortes do que o que a gente está vendo hoje, às vezes mais fracos, mas a possibilidade do ser humano ter a tecnologia de controlar o tempo, isso nunca existiu. Isso a nunca gente está existiu. vivendo agora. Quando a gente era criança pequena, né, eu pelo menos sou bem mais velho que o meu amigo Leonidas aqui, Tinha um desenho da época do meu pai. Tinha um desenho do Smurf, dos Smurfs. Achei que você ia falar Capitão Planeta. Não, antes o Capitão Planeta. Ainda. Que num dos episódios dos Smurfs, um outro bruxo que era concorrente do Gargamel. Tinha dois? Ele aparece num episódio que ele tem uma máquina do tempo. Aí ele tinha lá inverno, verão, outono e primavera. Ele ficava brincando, né, cara, ele queria colocar, só que o nosso inverno não tem neve, né, que o inverno americano tem. Ele colocava no inverno, começava a nevar. Ele colocava no verão, descia o calor. Então ele ficava brincando com aquilo, até uma hora que a máquina quebrou, né, e aí ele não conseguia mais controlar o tempo, daí o clima ficou bagunçado. Existe hoje no mundo, cara, uma teoria, né, conspiratória ou não, do AARP, que é ciência ou ele é controle climático, que entra muito na dinâmica do que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem, assim, um disparâmetro, cara, geral, a nível global, do tipo, assim, coisas que antigamente eram muito incertas, períodos muito alinhados em questões de plantio e colheita, hoje estão completamente mexidos. Quando eu era criança, eu lembro que para a gente poder comer determinadas frutas, você tinha que esperar as estações certas. Sim. Né? Você comia mimosa, pocã, mexerica agora, nesse período, porque para o sul é período de inverno, e nós só comeríamos manga lá no final do ano, pelo menos aqui em Curitiba. Eu sei que tem estados aqui perto, né, cidades perto das nossas, que tem manga o ano inteiro, como Londrina, Maringá, que são regiões mais quentes, e que essa fruta está mais presente. Mas para nós aqui de Curitiba, que é um pouco mais fria, essas frutas elas são mais sazonais, elas eram mais destinadas ao final do ano, como uva, manga, essas frutas mais para o verão. E o inverno sempre foram frutas cítricas. Hoje, passado 30, 40 anos, você come todo tipo de fruta o ano inteiro. Você come desde as cítricas que eram comuns só para o inverno, você come manga o ano todo, você come morango o ano inteiro, você come uva o ano inteiro. Então tudo isso acaba influenciando de certa forma. Por quê? Porque existe uma mudança climática que está acontecendo no mundo todo, que permite com que a parte boa, né, coisas aconteçam, mas que distribui essa sazonalidade, né? Então quando a gente pensa de forma mais científica, existe uma ação humana mais local, existe uma ação global, né, cara, também, e existe uma ação de guerra, porque quando você pensa vamos colocar assim, um equipamento que consiga controlar o clima de uma determinada região, você fica pensando, cara, e aí? Quem controla o clima, gente, controla a comida. Sim. E se a gente for pôr na régua, a fome, ela é uma moeda, uma das mais poderosas que existe. E quando você começa a ter esse controle na mão, de você falar assim, olha, lá naquela região que produz, eu consigo colocar chuva lá e atrasar o processo de colheita ou de plantio, você impacta de forma direta a geopolítica do planeta. Pense se no Brasil nós tivéssemos um problema com o nosso plantio a nossa safra de soja. Ele quebra economicamente o país. Ele quebra economicamente. Então, o clima se torna uma ferramenta de controle. Porque existe, né, um conceito de que alguém quer ter o controle por tudo. Existe um grupo que acha que a gente tem muita água, e a água tinha que ser fracionada, tem gente que acha que a comida tinha que ser controlada. O clima, e aí essa pessoa tem um controle do clima, como eu falei da outra vez, né? O governo mais poderoso hoje é o governo que tem o controle da internet. O segundo maior, seria o maior governo de controle, seria o do clima. Se o cara tem o controle do clima na mão, ele diz que lá onde teria que ter sol, começa a chover, e aqui que era para ter chuva, começa a ter sol, você começa a desestabilizar toda a nação, de forma todos os povos começam a sofrer a influência desse clima. É muito mais eficiente que uma bomba atômica que a gente conversou, muito mais. Porque você consegue, tira, meio que, por exemplo, se coloca aquelas chuvas torrenciais que tem,
Você consegue tirar as pessoas daquela região e simplesmente entrar. Segundo a gente sabe, ou você vai para a internet fazer uma pesquisa, ou você já pesquisa sobre isso, a ARP, ela é um equipamento que está lá no Alasca, são antenas potentes que lançam radiação na ionosfera, a partir de 60 até 1 quilômetro de distância, né? Então a gente tem que pensar que 1.000 quilômetros de altitude, não de distância, né, de altitude, elas começam a lançar para aquecer essa ionosfera e saber, segundo alguns estudiosos, para saber como que isso influencia no clima, porque a ionosfera é a camada intermediária, uma das camadas que controlam exatamente a entrada e incidência de luz solar. Porque lembre que luz solar, ela não entra só de noite, né, cara? Ela funciona meio full time, assim, né? A radiação do Sol sobre a Terra, ela é constante. Mesmo quando o planeta está girando e aqui está noite, lá está dia, a gente continua recebendo essa radiação de período constante. Então, quando eles começam a carregar a ionosfera e mudar a temperatura, alguns teóricos dizem que isso afeta diretamente o clima do mundo. E isso é muito mais agressivo para o clima do que a poluição de uma cidade com 300 milhões, com 200 milhões de habitantes. Porque se você pensar de forma local, você tem um impacto local, você não tem um impacto global. Tipo assim, vou dar um exemplo. Novamente eu vou falar, quando eu era criança, né? O nosso frio era muito mais intenso no período do inverno, e é observável, porque a cidade era menor, e então a nossa cidade ela tem uma altitude de quase 1.000 metros de altura em relação ao nível do mar. Sim. Então, tipo assim, saindo do nível do mar e chegando até onde nós estamos, a praticamente 980 metros. É altíssimo. E nós estamos colados na Serra do Mar. Nesse período, há 30 anos atrás, a serra era muito mais perto da gente. No período do inverno, o frio alcançava a cidade muito mais rápido. À medida que dos anos 90 a cidade começou a expandir para as regiões periféricas, essa mata, esse processo da serra, começou a se perder e ficou mais distante. Então, isso mexeu com o nosso clima, de forma direta. Como era diferente no clima do meu avô, porque o meu avô dizia que quando ele chegava em Curitiba, 5 horas da tarde, descia uma serração que vinha da Serra do Mar, porque se você vê na Serra do Mar, a serração é meio constante, e a cidade era um clima londrino, né? Fechava a cidade inteira com aquela névoa nos períodos do inverno. Então, à medida que as cidades crescem, elas impactam localmente no clima. Agora, pensar isso em dimensões globais, perto do que a gente pensa de nível de mundo, muitos pesquisadores dizem que é um pouco exagerado, né? Entenda, quando o Al Gore cria vamos colocar assim, o mapa do clima, né, o mapa do tempo, ele começa essa agenda, né, de controle do carbono, de controle o Al Gore cria a ideia da camada de ozônio. Ali começa-se uma ditadura, literalmente, do meio ambiente. Mas isso é um assunto que a gente vai avançar um pouquinho mais para frente. Eu não vivi a época do Al Gore, né? Eu sou de 98, então eu era criança nessa época. Quase o que a gente viveu na pandemia. Porque hoje tem as coisas do Fauci ali, que tá saindo, que muitas das coisas que eram questionadas na época de 2020, 2021, você não podia questionar, porque a ciência era o Deus. E nessa época do Al Gore foi mais ou menos isso, né? Você não pode questionar as vacas, os carros, porque os cientistas falaram que existe um buraco na camada de ozônio e tá tudo estourando. Então você não podia questionar. O que é interessante existe uma questão geopolítica muito forte nessa dinâmica do Al Gore, né, cara, com a agenda do gás carbônico e principalmente com a camada de ozônio. Primeiro ponto, isso aí você pode ir para qualquer site sério, ninguém sabe exatamente definir qual que é a instabilidade ou estabilidade do ozônio na atmosfera. Ninguém consegue medir esse gás na atmosfera. E ninguém consegue precisar em qual região ele está aberto, como foi se ensinado nas escolas meio
tido como ciência absoluta. Pra gente camadinhas atrás de Verdade, camadinhas. verdade absoluta, e meio naquelas camadas todas que a gente aprendeu na escola, tem uma janela que desce direto à radiação do Sol. Se isso fosse verdade, cara, tipo assim, aquela região não existiria mais. Teria torrado já. Sim, já. Aí que tá, essa camada que se diz, que é a camada de ozônio, se dizia ser influenciada, e a destruição dela pela poluição dos gases, pelo TFP, que era o gás da geladeira, e por outros gases que se diziam que estavam na atmosfera, cara, tipo assim, tem muita pesquisa de verdade que isso foi uma jogada de geopolítica pela questão do valor do gás. O valor do gás. Então, quando você olha para isso, você pensa assim, opa, o que de fato é real e o que não é. Aí você vê um crescimento das organizações mundiais do meio ambiente, o Greenpeace, Sea Shapers e um monte de outros grupos que se organizam e recebem dinheiro do governo para criar suas ONGs e defender coisas que você olha assim, mas defender do que para quem? E o que é extremamente lucrativo para eles. Sim. Então a gente tem que entender uma coisa, querido ouvinte, nosso público do Última Fronteira. O mundo é muito mais diferente e estranho do que você pode imaginar. Tem muito mais coisas debaixo de camadas que você pode... Eu sei que, para alguns dos senhores que precisam estar pagando conta, que precisam estar pegando ônibus, que precisam estar distante dessa informação, pode soar até teoria da conspiração, mas eu te garanto que muita coisa não é. O que pode estar distante para você, enquanto você está dormindo na sua casa, sonhando em acordar cedo e não encontrar ninguém no busão, tem gente pensando em construir máquinas para controlar o clima e aquilo que você come. Porque se ele tiver na mão o controle do clima e o controle do alimento, ele controla o mundo inteiro. Então a gente tem que começar a prestar atenção que existem muito mais coisas por detrás de uma crise climática em determinadas regiões do mundo. E a gente tem que começar a olhar para o nosso país e prestar atenção, principalmente na atual dinâmica dos El Ninhos, que são a grande pavor que estão colocando na nossa cabeça agora, né? Que vai chegar um El Ninho, o fator El Ninho, né? Que começou desde alguns períodos, essas mudanças climáticas que todos os anos afetam e aquecem por conta do aquecimento global. Outra questão que é questionável, porque não existe uma ciência precisa em relação a esse aquecimento, porque da mesma forma que aquece, desaquece, né? Tipo assim, as geleiras estão acabando, pô, mas elas só mostram a mesma geleira sempre no mesmo vídeo, né? Tipo, você não mostram outras coisas. Ah, vocês não acreditam na teoria? Não, cara, eu não acredito na... Aquecimento global? Eu não acredito na teoria do aquecimento global, eu acredito nas mudanças climáticas naturais que os períodos passam. Cíclico, né? São cíclicos, o mundo é cíclico, como a história é cíclica, como tudo que a gente vive é cíclico. A gente teve isso acontecendo lá no começo do século XIX, né? A gente tem um dos maiores acontecimentos, a maior catástrofe num determinado período foi o Krakatoa, que foi uma erupção vulcânica que mexeu com toda a atmosfera, porque encheu a atmosfera de gases e também mexeu com questões climáticas, choveu onde não era para chover, fez sol onde não era para fazer sol. Então existem períodos nos quais nós vivemos que nós somos influenciados por mudanças climáticas cíclicas e normais do planeta, que o homem não tem controle nesse sentido. Não é a gente que controla, quem controla é o próprio planeta, que sabe a hora de aquecer e a hora de resfriar. A questão é que pela velocidade da informação que te chega, você está mais atenado ao que antes você não pensava, não percebia. Diante dessa realidade. Antigamente você não tinha a mesma velocidade de informação, hoje você tem. Então hoje você está vendo nos teus olhos, diariamente, uma mudança climática acontecendo. Um pouco influenciada pelo homem e muito mais influenciada pelo próprio planeta. Não adianta dizer que o planeta está jogando a gente para fora. Não, o planeta sempre quis jogar. Como jogou outros, né? Como jogou várias outras nações e outros povos, né, cara? Tipo assim, a questão é que agora o homem tem muito mais tecnologia a seu favor. Agora a gente consegue medir agora. Hoje a gente consegue medir mais coisas do que antigamente não se media. Mas vamos lá, a natureza por si só, ela é muito mais... Ela se polui sozinha, né? Se você for pegar pesquisadores sérios brasileiros,
A própria floresta amazônica, que todo mundo fala que é o pulmão do mundo, produz mais gás carbônico do que oxigênio em determinados períodos do ano. São algumas falácias científicas que a gente acredita, né? Tanto que o pulmão do mundo verdadeiramente são as algas, né? Não seria nem ali a floresta amazônica. E muita gente fala, mas eles querem entrar no Brasil para pegar a floresta amazônica. Mais chance deles quererem a água que a gente tem aqui do que a madeira em si. Se a gente for falar, cara, o nosso país é que a gente nós somos ensinados a não gostar do Brasil. Nossa educação na mídia, a nossa educação foi nos ensinada a não amar o nosso país. Mas se você olhar para dentro desse país e você ver tudo que ele produz, tudo que ele tem, você fica em choque. O potencial do Brasil é absurdo. O potencial natural do Brasil. Um continente, que o país é um continente praticamente do tamanho de uma África da vida. Cada estado podia ser um país. Cada estado podia ser naturalmente um país, brincando dessa forma, né? Falando sobre o continente. Uhum. A gente olharia para um país, cara, como o nosso, que é o único país que está distante da falha geológica das Cordilheiras dos Andes, da América do Sul. É o único país que está num platô seguro, estável, longe das cordilheiras. É o único país que tem água sobrando. Abundante. E cada vez mais encontro mais lençóis ainda de água potável. Um país que faz 3 produções agrícolas anuais. Um país que tem um solo extremamente fértil, carregado de terras raras, que chamadas terras raras. Essas terras raras são e já são exploradas há muitos anos, agora que a galera começou a chamar de terras raras, porque se você não sabe, o maior veio de manganês da história da humanidade era aqui do Brasil e hoje já não pertence mais ao Brasil, já foi comprado por outro país, porque o Brasil já entregou o manganês lá nos anos 70 já. Então, o Brasil tem o nióbio, que foi famoso do governo anterior, o Brasil vai ter minério de ferro, o Brasil tem uma siderúrgica que produz ferro para o mundo inteiro, poderia viver muito bem. O Brasil é autossuficiente em praticamente tudo relacionado à riqueza natural. O problema é como ele é gerido, né? A gente vai ter um episódio especial no 7 de setembro. Exatamente, para falar sobre o Brasil, né? E o Brasil, cara, é um dos poucos países hoje onde ainda é possível crescimento. De mais áreas produtivas e mais áreas de plantio. Então, assim, o Brasil hoje alimenta o mundo, porque sim, ele alimenta o mundo. O Brasil não alimenta só com soja, ele alimenta com feijão, ele alimenta com laranja, ele alimenta com carne, com ovos, com tudo que você puder, mas com leite, com carne, com leite, com ovos, com grãos, com minério, com óleos. Só da Amazônia, o que sai de óleos especiais que você nem imagina, com o próprio buriti, com o próprio... Existem inúmeras outras fontes minerais, né, cara, orgânicas que o Brasil produz, que a maioria das pessoas não tem nem ideia do que ele produz e ele ainda tem condições de produzir. Então, hoje, a gente vive uma realidade, se você for parar para pensar, que o Brasil é um país que pode se tornar não só, como sempre falaram, um celeiro, mas também um reservatório de água, reservatório de comida. Então a gente tem que começar a prestar atenção para isso. E a pergunta é, esses sinais que estão acontecendo nos céus, eles estão nos indicando o quê? Eles precisam nos levar a pensar em como nos preparar para as coisas que vão vir. Como nós devemos nos organizar e como que nós devemos nos preparar para as coisas que hão de vir. A minha pergunta é, você pensa sobre isso? Tipo assim, vamos lá, Léo, sabe que as pessoas pensam sobre isso? Então, uma coisa que muita gente, eles simplesmente acham que, não, mas isso daí é só teoria da conspiração. Fala, não, mas isso daí não existe. Só que assim, não sei, nas minhas pesquisas aqui, né, apareceu o projeto Popeye. Então, existe até uma convenção ali sobre proibição dessas técnicas, que ele consiste em você, na guerra, alterar o clima daquela região. Então, na Guerra do Vietnã, isso era utilizado.
Não é uma coisa que é impossível, porque já foi utilizado. Tanto que tem essa NMOD, que é a convenção para você não poder usar isso na guerra. Então é uma coisa que eles já conseguem fazer faz assim, 60, 50 anos. Quanto que essa tecnologia já não evoluiu, né? Porque isso até foi usado no Brasil, né? Num período. Esse iodeto de prata, ele era muito usado para pulverização de nuvem. Que é o cold seeding, né? Isso, que ele é usado para... O semeamento de nuvens é uma prática comum em ambientes de baixa incidência de chuva, porque esse produto, que é chamado iodeto de prata, ele consegue reagir com o clima, com a atmosfera, e fazer com que essa nuvem retenha mais água. Porque o que acontece com a nuvem muitas das vezes é que ela é porosa ao ponto de ela não conseguir fazer a reação elétrica correta. E pasmem vocês, ela pega a umidade que essa nuvem tem dificuldade em condensar aquela umidade, a água vaporizada, aí ela não consegue chegar como se fosse uma esponja, né? Então, vamos dizer assim, o iodeto ele consegue fazer com essa permeabilidade da nuvem. Então, ela fazer com que ela fique mais densa e essa densidade faça as reações elétricas corretas para que ela possa descer água. Às vezes a nuvem ela é muito aurada, né? Vamos colocar assim, ela é muito vazada, então ela não consegue manter a permeabilidade, então ela não consegue reagir. É como se você pensasse assim, você está olhando para uma coisa, tem um monte de gotícula, mas elas não conseguem se unir para fazer peso para que essa chuva desça. Então o iodeto tem essa capacidade química, né? De condensar, e esse peso da condensação faz com que a chuva desça. Essa chuva, ela não é uma chuva natural, né? Ela é uma chuva provocada, então ela tem alguns resquícios de resíduo. Então isso também pode afetar a composição de onde ela cai, né? Então não é uma chuva, ele chama de chuva feia, né? Ela não é uma chuva clara, ela é uma chuva que parece até uma cinza quando ela chega no solo. Então isso já foi feito muito experimento com iodeto, e aí você pensa, né, cara, tipo assim, eles já conseguem controlar isso, já conseguiu controlar 50 anos, o quanto não está avançado hoje, né? Porque, igual aquela teoria dos Estados Unidos, né, que eles sempre estão 30 anos à frente de qualquer outro lugar do mundo. Então, eles estão com uma tecnologia muito mais avançada. E quando a gente fala de apocalipse, o que a gente pode começar a interpretar de sinais que pode ser que a gente esteja chegando perto do fim? O que o pastor acha? Então, eu acredito que em nenhum momento da história da humanidade, assim, olhando para a história, a gente teve sinais tão nítidos no final. Mas esse texto que Jesus vai usar do versículo 24, que mesmo que esses sinais aconteçam, eles não são o fim. Eles são o início das dores. Sim. Né? Então quer dizer que mesmo a gente olhando para esses sinais, vulcões, cara, 3 vulcões numa semana. É estranho, né? 3 vulcões. Colômbia acabou de ter uma eleição e aconteceu um abalo sísmico, um terremoto. Venezuela acabou de passar por uma situação terremoto, 3 vulcões, aí chuva, aí aqui no norte do estado nosso, ciclone. Então você olha para todos esses sinais indicam que alguma coisa está acontecendo. Mas mesmo que tudo aconteça simultaneamente, o texto bíblico de Mateus diz que são só o início das dores. Então ainda tem muita coisa para acontecer ainda, mas isso nos aponta para estarmos preparados. Muito mais do que nos assustar, ele tem que nos gerar temor e preparo. Por quê? Porque a gente tem que estar preparado para dar vazão para a nossa fé e principalmente estar preparado caso aconteça alguma coisa de física, de verdade. Aconteceu uma catástrofe, fechou. Cara, se você precisar fechar sua casa hoje, ficar 3 dias dentro, você tem recursos para fazer isso? Difícil, né? Difícil. Você precisa ficar em casa, você tem condições hoje. Não estou falando nem de uma outra crise sanitária. Estou falando de uma crise global que aconteça, de uma situação local, cair árvore. Enchente, igual deu no Rio Grande do Sul. Exatamente, você precisa agir, você tem condições. Porque isso também é o que o Apocalipse está falando. O Apocalipse não está falando só de alguma coisa que vai vir demônio sobre a terra, que vai andar na rua como um ser humano. Também está falando de catástrofes de uma maneira natural, onde as pessoas vão ter que se preparar espiritualmente
e materialmente. Então essa parte ela é antes da tribulação. É, antes da tribulação. Então, tipo assim, não está dizendo que a gente não vai ver sinais. Esses sinais estão apontando para o que vai acontecer. Então, assim, a gente tem que estar preparado para o quê? Alguns vão crer que vão ser arrebatados antes das tribulações, mas não está alinkado 100% de que essas tribulações precisam estar sem... Às vezes esses sinais estão apontando para as futuras tribulações. Para o início das Pro tribulações. início das tribulações. Então são esses sinais que precisam nos deixar alerta. Então porque... o crente, ele não tem que estar atento só com a tribulação em si, mas está preparado para a prévia da tribulação também. Sim. Vamos pensar assim, gente. Independente se você é pré, meso ou pós. Isso é uma visão teológica e escatológica. Independente de você ser, vou repetir, pré, mid, meso ou pós. Você precisa entender que esses sinais estão apontando para esse princípio de dores e tribulação. Não está dizendo que é para ter esses sinais, e esses sinais já são a tribulação. Sim. Não. Esses sinais nos céus, essas catástrofes naturais, esses avistamentos de situações que estão abalando as nações, são sinais para as coisas que ainda virão. Então, diante desse cenário, é o que eu pergunto. A gente tem que estar preparado. Sim. Espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Então, tipo assim, a gente tem que entender essas três esferas da preparação. Materialmente, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Por quê? Cara, precisa andar sem 20K. Você... E aí? Consegue pôr a mochilinha nas costas, precisa ter que sair, andar 20K? Está preparado emocionalmente para a pressão que pode exigir de você? É lógico que em muitas circunstâncias você só vai saber como reagir na hora, mas você precisa de um equilíbrio emocional e espiritual. Né, cara? E se você começar a ser confrontado e ver coisas que vão colocar a tua fé em xeque. Tipo, e aí é o que a gente fala, a gente precisa de conhecimento bíblico. E na Bíblia é claro em dizer que esses sinais são sinais que apontam para a tribulação. Então tudo que está acontecendo no cenário global hoje, mundial, está nos dando assim, olha gente, vamos ficar esperto. Tem alguma coisa acontecendo. Sim. Então para que a gente não seja pego de surpresa, a pergunta é como que vocês têm se preparado para isso? Ou vocês estão esperando acontecer alguma coisa, uma catástrofe de verdade, para começar a se preparar? Daí não dá tempo, né? Aí não vai dar tempo. É lógico que quando a gente pensa... Nossa, eu levantei até a voz agora, né? É lógico que quando você pensar assim... Quando uma catástrofe acontece, cara, toda a teoria acaba. Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? Exatamente. Então, o que você precisa entender é estar preparado. E o que é estar preparado? Estar preparado emocionalmente, materialmente, financeiramente e principalmente espiritualmente. Como que você tem caminhado diante da presença de Deus? Como que você tem se apresentado diante de Deus, né? Todos os dias. Nós somos tudo louco, vocês são tudo louco, tudo teórico da conspiração. Eu prefiro ser um teórico da conspiração e ter comida e água sobrando em casa do que, né? E você não sabe onde eu moro. Sabe qual foi o primeiro teórico da conspiração? José. Noé. Noé foi o primeiro. Noé foi o primeiro. Se preparou para uma chuva que todo mundo dizia que nunca existiu. 100 anos, né? E aí, cara, foi salvo. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso. E como ele disse sobre Noé, o julgamento vai ser como nos tempos de Noé. Vai pegar todo mundo despercebido. Enquanto você critica, eu te falo, tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa nesse exato momento fluindo. Então a minha pergunta é, nós estamos aqui para te dar um alerta. Não seja pego de surpresa. Você está sendo avisado. Se prepare para tudo que pode acontecer. Tenha comida em casa, tenha água em casa, tenha pilha em casa, tenha vela em casa, tenha coisa em casa que você possa usar sem depender de sair de casa. Porque você nunca sabe o que pode acontecer, né? Tenha um EDC na mochila, tenha uma faca, tenha um isqueiro, tenha alguma coisa com você que possa te ajudar. Isso é
uma preparação para as coisas, né? Tenha contigo sempre essa consciência de estar preparado. Você precisar sair para algum lugar, cara, resolver alguma coisa. Ou se você viver uma situação no qual você vai ter que ir para uma situação que você não pode resolver, cara, espiritualmente, que você esteja seguro de partir em paz. Sim. Não esteja devendo nada para ninguém. Nem principalmente para Deus. Né, cara? Então, mais do que a gente falar que tem sinais nos céus, e esses sinais eles não são só teoria da conspiração, eles não são só catástrofe, mas eles podem estar apontando para algo muito maior, que é a volta do Senhor Jesus. A gente sabe que tem outras camadas de profecias para acontecer, mas muitas coisas estão acontecendo na nossa frente. Se a gente for analisar, muitas teorias já se cumpriram até, né? Sim, muitas se cumpriram. Faltam poucas. Nós temos sinais nos céus. Agora, na Espanha, foi filmado um eclipse total do Sol, né? Sinais acontecendo, como a gente falou. Cara, 3 vulcões voltam à atividade depois de anos parado. O próprio Etna, né? Que é um dos maiores vulcões em atividade na Itália, volta agora, né? Com força total. A gente tem tremores de terra, cara, aqui do lado, aqui, né? Colômbia, Venezuela. Como eu falo, o Brasil está muito bem posicionado, num dos platôs mais seguros que existe. Então tem um porquê que Deus fez isso nessa nação, né? Então se você está assistindo e você é brasileiro, comece a orar pelo Brasil, cara, porque o Brasil é um país que pode nos gerar muita estabilidade e segurança. Só ser bem administrado. Só saber ser bem administrado. Amém? Amém. É isso, Léo? Quer passar um recado pro pessoal, daí a gente encerra. Cara, deixa eu colocar aqui para vocês essa parada do El Niño. Ó, o El Niño no sul do Brasil, a tendência dele, cara, é aumentar o volume de chuvas e enchentes. No norte, secas extremas e queimadas. No nordeste, estiagem prolongada. E no centro-oeste, ondas de calor intenso, risco de seca. Isso é o que o El Niño produz no Brasil. Principalmente no centro-oeste, cara, por causa da baixa umidade, né? Nós temos um centro-oeste do Brasil que é distante do mar de tudo quanto é ponto. Então, ele vai ter ondas de calor. O sul do Brasil, como está muito próximo das serras e muito próximo do mar, nós temos o nosso problema com um volume severo de chuva e as enchentes. Então, quando a gente está falando de El Niño, né, a gente está falando desse fator predominante sobre o Brasil, a gente tem que estar ciente que estão falando que nós vamos ter um dos maiores El Niños que a gente já passou. E a minha dica para você é: pega tudo que a gente falou aqui, cara, e se prepara. Independente da região que você estiver morando, se você está morando no sul, você vai ter que aprender a lidar com volume de chuva. Se você está no norte, com seca e queimada. Se você está no nordeste, com período de estiagem prolongada. E no centro-oeste, ondas de calor intenso e risco. Isso exige que você tenha, no mínimo, uma mochila pronta para agir. Para nós é com capa de chuva e galoche, né? Para vocês é muita hidratação, né? Então a gente tem que saber como fazer. E a minha dica é: se prepare. Vai pegar um vídeo lá do Lobo, né, cara, da galera dos sobrevivencialistas, para você aprender a lidar com determinadas situações. E a gente aqui também quer começar a trazer algum material sobre sobrevivencialismo e trazer dicas reais importantes para a gente poder te ajudar a não só estar preparado espiritualmente, mas também preparado fisicamente para as coisas. É isso aí, fechou, pessoal? Valeu? Assista os últimos episódios, se inscreva no canal, comente e aguarde os próximos. Obrigado. Deus abençoe.